Vamos lá. Então, o tecido nervoso, né? Primeira coisa que eu quero que vocês saibam é, ele é um dos quatro principais tecidos básicos do meu organismo. Não é nem principal, né? Quatro tecidos básicos. Que é tecido epitelial, tecido conectivo, tecido muscular e tecido nervoso, tá? Segundo ponto, uma coisa é eu estudar sobre o tecido, outra coisa é eu estudar sobre o sistema. Sistema, daqui a pouco a gente entra nele, tá? O que que eu quero que vocês saibam muito sobre um tecido nervoso? Que ele tem células. Que essas células, basicamente, elas são divididas em o quê? Neuronas e células gliais, ok? De neurona, uma coisa que eu também quero que vocês saibam muito, porque também sempre cai em alguma questão de prova, é sobre o corpúsculo, não sei como é que escreve, tá? Mas é algo assim, corpúsculo de Nícion que fala. Não sei como é que é esse Nícion, como é que escreve, eu não sei exatamente não. Que é o quê? Ele é um retículo endoplasmático, certo? E que ele é muito desarrochado. Por que que ele é desarrochado? Porque é no corpúsculo, nesse retículo endoplasmático, esse corpúsculo de Nícion, que produz quem? Que produz os meus neurotransmissores. Ok? Então ele é super desarrochado. Ele tem um color, o quê? Quando tingido de hematoxilina. Ele fica aquele azul escuro, roxo. Ok? Isso sempre cai em alguma pergunta também. Beleza? E eu posso dividir, né? Eu posso estudar. Aqui a gente entrando aqui. Eu posso estudar esse tecido nervoso, essa neurona, né? Ali, de acordo com as partes dela, onde eu tenho a soma, eu tenho o axon, eu tenho as terminações nervosas, os botões sinápticos, enfim. Para que que serve uma neurona? Para comunicar uma célula com a outra, certo? Através de quê? Através de sinais, através de despolarização. Ou seja, eu tenho lá a minha neurona, aqui é a minha soma, que é a minha cabeça, eu tenho o axon, eu tenho as terminações nervosas. Aí nessa cabeça aqui eu tenho quem? As minhas dendritas, certo? Aqui essa regiãozinha aqui, ó, chamada de botão sináptico. E como é que eu já expliquei como é que acontece? Ela vai despolarizando aqui dentro. Despolarizando é que ela vai trazendo essa carga positiva para dentro dessa célula que era negativa. E aí, não vou entrar no quesito porque não tem necessidade, mas porque vai entrando sódio aqui dentro. É N mais, né? N a mais, tá? Porque vai entrando sódio aqui dentro. Beleza? Então, para isso serve uma célula. E aí eu te consigo levar uma comunicação que está vindo lá do meu cérebro, lá para a ponta do meu dedo. Eu consigo sentir algo com a ponta do meu dedo. E através de todo esse sinal, meu cérebro vai interpretar. É isso que é uma neurona, tá? E aí essa neurona, eu posso estudar ela com algumas classificações, tá ok? E quais classificações são essas? Eu posso categorizar ela de acordo ali com são o quê? A quantidade de evaginações, tá ok? Então elas podem ser o quê? Elas podem ser multipolares, elas podem ser unipolares, elas podem ser pseudopolar, elas podem ser bipolar, ok? Tudo de acordo com o quê? Com a quantidade de evaginações que vai sair da soma dela. Ah, saiu uma só, unipolar. Ah, mas essa única que saiu, ela se dividiu, pseudo-unipolar. Saiu duas, bipolar. Saiu mais de duas, multipolar. E por aí vai, ok? A quantidade de invaginação que sai dela, desde que essa invaginação, óbvio, né?
não só as dendritas. Quer dizer, é a respeito do axon, tá? Saiu mais de um axon, ela vai receber o nome de acordo. Saiu somente um, é unipolar e por aí vai. Fechou? Isso é uma classificação dela. Então, vou até botar assim para facilitar para a gente, tá? Classificação. Não do neurotransmissor, né? Da neurona aqui, ó, tá? Então, ela pode ser de acordo com o quê? As evaginações. Eu posso ter o quê? De acordo com a função dela. Ah, qual que é a função dela? Ela é motora? Ela é sensitiva? Ela é de integração? E o próprio me fala, é motora. Função motora, movimentar. Função sensitiva, de sentir. Integração, ela integra uma motora com uma sensitiva, certo? Então, eu estou pegando a mais grossa aqui, tem que pegar mais fina. Então, de função, ela pode ser o quê? Motora, ela pode ser sensitiva, ela pode ser o quê? Integração, beleza? Então, de novo, olha como é que às vezes visualizando por um mapa mental, é isso que eu falo para vocês, tentarem estudar dessa maneira, vai ficando mais fácil. Nós estamos falando hoje sobre o quê? Sobre o tecido nervoso. E a coisa primeira que eu preciso que vocês saibam é que ele faz parte dos quatro tecidos básicos do organismo. Ponto. Falei de tecido nervoso, vamos direto ao que interessa. Ele possui células. Essas células são divididas em dois grupos, né? Neurônios e células gliares. Estamos falando tudo sobre o que é uma neurona, ok? E sobre essa neurona, eu já falei para vocês aqui que uma coisa que todo ano cai em alguma prova é sobre o corpúsculo de Nísel. Que ele é o quê? Ele é um retículo endoplasmático da soma, que está na soma, que está na cabeça da neurona, certo? Que ele vai ser muito grande, muito desenvolvido, e ele vai ter o quê? Caráter basófilo. Ele vai ser tingido facilmente ali com a hematoxilina, ok? Por quê? Porque ele produz os neurotransmissores. E uma neurona sem neurotransmissor, ela não faz a função dela, que é o quê? Comunicar uma célula com outra. Certo? Falando nas neuronas, eu posso classificar elas de acordo com o número de evaginações. O que são as evaginações? Basicamente, só para a gente poder criar imagens, são os axons que saem da cabeça, que saem da soma. Tá? Pode ser vários, pode ser somente um, pode ser um que se divide. Ah, tô, eu não estou entendendo o que é esse um que se divide, não. Vamos desenhar aqui, ó. Então, eu tenho aqui as somas. Vou até desenhar isso aqui, vai ficar mais fácil. Vou desenhar só desses dois aqui para não confundir. Unipolar é um só. E aí já tenho as minhas terminações. E o pseudo? Ele saiu um, só que logo ele já dividiu, certo? Então, ó, saiu um só. Beleza? Bipolar, duas, né, ações, por aí vai. Eu posso também dividir essa neurona, já classificar essa neurona, perdão, de acordo com a sua função, onde ela é motora, sensitiva ou de integração. O próprio nome já fala qual que é a função dela. Beleza? Qual outra classificação que eu posso ter? Ah, eu posso ter de acordo com o quê? Com o tamanho do axon. É outra perguntinha também que todo ano cai. Que é o quê? Golgi 1, Golgi 2. Golgi 1, grande axon. Golgi 2, axon curto, quando comparado com o 1. Beleza? Isso é outra classificação aí dela. Tá bom? Falando ainda das células, certo? As células, elas são divididas em células gliares, tá? Que você pode dividir de várias formas. Eu tenho aquelas células que são as células periféricas, as centrais. Eu gostei, sempre gostei, de estudar na minha cabeça sobre micro e macroglia, ou seja, de acordo com o tamanho delas, certo? E aí,
para mim, fica dividido em micro e macro. Qual que é o único exemplo da micro? Um microgliocito. E de macro? Ah, eu tenho várias. Aqui agora, eu vou dar ênfase em três. Células de Schwann, não sei como é que escreve aqui, tá? Schwann, vou escrever assim para não sei exatamente como é que escreve. Esse nome é difícil, né? Oligodendrocito e astrocito. Essas aqui vão ser as três células que vocês vão precisar saber 100%, tá? Primeira coisa, célula de Schwann. Onde que eu encontro ela? Sistema nervoso periférico. Produzindo axon para quê? Somente para um. Ó, produzindo axon não, desculpa. Produzindo baina de mielina somente para um axon. E o oligodendrocito? O oligodendrocito, ele está no sistema nervoso central. Eu, na minha cabeça, eu diferenciava com o O de oligodendrocito. Eu sempre imaginei sendo na cabeça. E aí isso aqui é sistema nervoso central. Parece bobeira quando a gente fala assim, mas, cara, são coisas que na hora da prova, você não erra fácil. Porque na hora da prova, uma coisa é você estudando em casa, tá de boa. Na hora da prova, você está sob pressão. Você esquece até como é que você chama. Então, essas coisinhas às vezes dá uma ativa. Ah, lembrei. O Tom falou, ligo, a bolinha do O é o cérebro, né? Quando você desenha um bonequinho. É sistema nervoso central, acabou. Nunca mais eu esqueci. Tá? Assim como, e aí ele sintetiza a baiana de melina para várias. Né? E o astrocito? Também quem pegou aí, desde a minha época que eu falo. Astrocitos são divididos em dois. Quais? Fibroso e protoplasmático. Pronto. Aqui, a gente teve um grande pantachaço, um grande resumo do que são as minhas células, certo? Esse quadro ele tem que estar muito claro na cabeça de vocês, beleza? Não usem sempre ele para poder revisar, para poder ver, tá? Sair de célula, sair de célula. Agora eu quero continuar estudando tecido nervoso, só que agora eu quero ver sobre o quê? Eu quero ver sobre a barreira hematoencefálica. É a barreira que impede que algo que está no meu sangue passe para dentro do cérebro, ok? E aí, é óbvio que eu tenho aqui um cérebro, ó, imagina que eu vou desenhar uma lateral como se fosse um cérebro, ok? Vou entender assim, né? Aí aqui, ó, tem um vaso sanguíneo. O que é que a todo momento eu estou querendo dizer para vocês? Algo que está aqui dentro quer passar para cá, correto? O que que eu vou encontrar de barreira? A primeira coisa é o quem? Deixa eu pegar aqui pequenininho aqui, ó. A primeira coisa é quem? É o meu próprio endotélio. É uma célula. Célula plana. Plana simples. Porque só tem uma camada de célula. Debaixo de todo o epitélio, porque o endotélio ele é um epitélio, debaixo de todo epitélio eu tenho quem? Eu tenho a membrana basal. Certo? Estou desenhando ela aqui, gente, mas ela está rodeando todas as células, ok? Aqui eu só estou desenhando como se fosse
O que que eu preciso atravessar, ok? Aí depois eu tenho algumas células que não existe uma ordem exata, ok? Não vai existir uma ordem exata dessas células. Mas uma que a gente vai ter vai ser quem? O microgliocito. Outra célula que eu vou ter vai ser quem? Os astrocitos. E outra célula que eu vou ter vai ser os pericitos. Isso aqui é a minha barreira. Tudo que quiser passar do sangue para o meu cérebro, ele vai ter que passar por essa barreira. Tá ok? E aí, o que é o pericito? Eu vou precisar novamente relembrar. Eles são células o quê? Mesenquimatosas. O que são as células mesenquimatosas? Elas são aquelas células do tecido conectivo indiferenciada. O que é ser indiferenciada? Ela pode se diferenciar em outras células. Então, eu tenho pericito ali. Olha a tamanha importância dessa barreira hematoencefálica. E também já vi cair em prova, certo? O quê? Falando sobre locais do meu cérebro que não tem essa barreira. E por que que eu preciso ter locais do meu cérebro que eu não preciso ter a barreira? São órgãos que eu preciso saber exatamente o que está acontecendo no meu sangue para eu poder liberar hormonas. E se eu libero hormona, eu estou falando, por exemplo, de uma glândula endócrina, certo? Então, vai ser locais no meu cérebro, não é tudo na glândula, não, tá? Só um exemplo. Locais que eu preciso sentir como é que está aquele sangue, ou que eu preciso liberar uma hormona para chegar no meu sangue, certo? Facilmente. E aí, qual, por exemplo, não, pior que vocês não vão saber, mas vai ser ali uma região da hipófise, glândula pineal, tá ok? E aí, o que eu aconselho para vocês? Gravem todos os exemplos. Por quê? Qualquer um desses exemplos que a gente vê pode cair na sua prova, tá ok? Eu sei que são nomes mais feios, nunca mais você vai ver eles, tá? Mas grava. Começa a decorar, às vezes faz uma mnemotécnica, sabe? Ah, sei lá, começa um é G, o outro é P, o outro faz uma frase para você, sabe? Isso a gente faz até hoje eu faço, quando eu preciso gravar essas coisas que não faz muito nexo, né? Que não tem ali uma coisa, eu sempre faço uma mnemotécnica, eu faço uma frase, tá? Para poder gravar pelo menos o início da palavra, né? E aí, se cai lá, ah, começou com G, ah, então deve ser essa aqui, tá? Porque são nomes que não faz muita diferença, não. Fechou? Então, isso aqui, galera, é o assunto aí sobre o que é tecido nervoso, tá? Isso aqui é o micro. E o macro, que é o sistema nervoso. É a gente vendo estruturas maiores utilizando disso aqui. E qual que vai ser a primeira coisa importantíssima que eu quero que vocês entendam? Primeiro, sobre substância branca e substância gris. Isso despenca em todas as provas. Isso é pergunta frequentíssima em final, ok? Sobre substância gris e substância branca. E a primeira divisão vai ser onde eu encontro substância gris e branca. Certo? A primeira coisa que a gente vai ter que saber é sobre isso. Quando eu estou falando de substância gris e substância branca, ambas, tanto a gris quanto a branca,
elas estão no sistema nervoso central. Eu não tenho substância gris ou substância branca em outro local que não seja o sistema nervoso central. E quando eu falo sistema nervoso central, eu estou falando somente de cérebro, o tronco encefálico, a médula e o cerebelo. É só disso que eu estou falando. Qualquer outra região, não preciso de desenhar perfeito aqui, tá? É só para vocês terem noção. Então, é cérebro, tronco, cerebelo e médula. Ah, Tom, mas eu vi também que tal complicando, tá? Isso aqui é o sistema nervoso central. É aqui que você vai encontrar substância gris e substância branca. Qualquer outro canto que não seja isso aqui, você não tem substância gris e substância branca. Só que, mais específico, onde que eu encontro a gris, onde que eu encontro a branca nesse sistema nervoso central aqui? A gris, depende, né? Eu vou sempre analisar somente três órgãos. Sempre. Não precisa preocupar com outros. Quais? Cérebro, que vai ser igual a cerebelo, ok? E médula, ok? É só esses três órgãos que vai cair pergunta sobre substância gris e substância branca, tá? E aí, vou fazer assim, ó, vai ficar fácil. O cérebro, a substância gris está na periferia. Então, vai ser como? Substância gris na periferia, substância branca ao centro. E como é que está na médula? Na médula, substância gris está no centro, substância branca na periferia. Sempre. Se vocês pegarem imagens, eu aconselho a ver em imagens, vocês vão ver. Ah, Tom, mas na imagem que eu tenho aqui, eu não estou vendo cinza, não. Eu estou vendo é meio mais rosado. Me ajuda aí, Barão. Beleza? Então, em cima disso daqui, que você vai aplicar seus conhecimentos. E aí, vamos lá. Vamos pegar aqui primeiro. A outra pergunta que você tem que responder é: o que eu encontro nas substâncias? O que eu encontro? Na blanca, vamos colocar na gris, perdão. Na gris e na blanca. Eu não vou falar aqui tudo, não. Vou falar o que vocês precisam, assim, tipo, diferenciar, tá? Depois está no material, é igual falar, a aula pílula é só para a gente dar essa repassão. Pensa comigo, um detalhe que todo mundo erra. Zero é uma só, tá? Vou dizer aqui a médula. Isso aqui eu vou falar da médula aqui, tá? Que é o ponto que todo mundo erra. Uma neurona. Quais partes da neurona eu encontro na substância gris? E quais partes da neurona eu encontro na substância branca? A soma eu encontro sempre na substância gris. Soma obrigatoriamente está na substância gris. E o axon? O axon pode estar em ambas. Ele pode estar tanto na gris quanto na branca. Por quê? Isso aqui é o quê? Um axon. Aí eu tenho outra neurona. Isso aqui é o quê? Axon. Só que eu nunca tenho uma neurona, desculpa, uma soma
na substância branca. Então, uma célula que vocês não podem confundir o que que eu tenho, o que que eu não tenho, é a neurona, falando a respeito da sua soma. Ah, Tom, mas na questão não me colocaram lá nas opções que colocaram tudo, mas não botaram o axon. Beleza. Para de pegar na picuinha. Você não colocou, tudo bem, não tem problema. Só que ele nunca jamais vai colocar que você tem um axon na substância branca. Certo? Isso nunca. Qual outra célula de importância que a gente tem que saber? Sobre o astrocito. Eu tenho dois tipos, o fibroso e o protoplasmático. Qual é a brincadeirinha que eu sempre falei? Facebook. Por que Facebook? Fibroso, astrocito fibroso, na substância branca. Facebook. Acabou. Automaticamente, o protoplasmático vai estar na substância gris. Então, esse aqui é quem? É o Facebook. Opa. F de fibroso com B de substância branca. É onde ele está. E o protoplasmático? Não tem uma mnemotécnica porque eu já separei pela outra. Protoplasmático. É o outro que vocês precisam saber. Beleza? E aí vamos usar um pouquinho do nosso raciocínio também. No outro detalhe. Quando a gente vê, por exemplo. Não, perdão. Eu ia dar um exemplo aqui, mas acho que agora ainda não. Tá? Então, até aqui, vocês conseguiram entender? Vocês estão compreendendo? Ó, de novo, aqui eu peguei e vim falar sobre o tecido nervoso. Vimos que é um dos quatro principais, vimos as suas células. Pega depois, estuda cada característica específica, vê o que que é, o que que não é, ok? Mas as duas principais grupos são as neurônios e as gliades. As neurônios a gente viu que a gente pode estudar tudo isso aqui, ó. Essas classificações aqui, gente, são a respeito da neurona. Nenhuma dessas classificações serve para a célula gliar. A célula gliar, eu dividi, trouxe uma outra divisão para vocês, que é de micro e macro. No material que eu mesmo também coloquei para vocês lá, a divisão está de sistema nervoso periférico e central. Não faz diferença. É só um tipo de classificação. Beleza? Trouxe outra porque vai que o professor utilizar essa classificação lá da prova. Ele não está errado. Ok? Então você já conhece outra classificação para células gliadas, além de periférico central. Tá? E aí eu coloquei para vocês essas três aqui são as principais, as que normalmente de prova eles te cobram. Schwann, oligodendrocito, astrocito. Qual é a diferença de células Schwann para oligodendrocitos? Aonde que ele está presente, se é na periférica ou na central, e se ele produz vaina de mielina para um ou para vários ao mesmo tempo. Vários axons, né? A malha de mielina, o que é malha de mielina? Você tem que imaginar literalmente um fio de elétrico. Dentro do fio você tem aquele cobre, algum metal, certo? Do lado de fora você tem o plástico, a borracha, certo? Isolando. E a função é igualzinha. Porque se essa neurona, se esse fio lá dentro encostar em qualquer outro lugar, ele dá descarga elétrica. Eu não quero isso no meu corpo. Eu quero que o sinal ele vai limpo. Ele não pode ficar encostando em qualquer lugar e perdendo força, estimulando outro local. Certo? Depois que a gente viu isso aqui sobre as células, a gente viu sobre a barreira. E está aqui um desenho básico. A ideia é sempre essa. Pode ser ao contrário também, tá, gente? Pode ser algo daqui querendo passar para cá. E aí, para você falar, eu já vou falar, já vou dar a dica para vocês. Nunca fala sem estar na ordem. Seja a ordem daqui para cá ou daqui para cá, não tem problema. Mas você não pode chegar do nada e falar microgliocito, endotélio, pericito, membrana basal. Isso. Aqui, ó, essas três aqui nem fez diferença, não.
certo? Vai ter barreiras que tem certinho a ordem, ó, tem que ser essa, 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 essa. Essa aqui em específico, essas três células aqui não fez muita diferença, não. Mas quando você chegar aqui, ó, tem que ser membrana e endotélio. Ou, se for o contrário, endotélio, membrana, e aí você fala as outras células. Tá bom? Cria ordem. Não fica falando toda hora uma ordem diferente, não. Se você não falar nela, o professor vai encasquetar, vai ficar difícil para você. Tá bom? Uma vez que a gente viu isso aqui tudo, aí eu comecei a entrar no sistema mesmo. E o sistema, cantei a pedra para vocês. O mais importante do sistema é falar sobre substância gris e substância branca. E que os três órgãos principais aí, que assim, 99,9%, não é nem 99 não. Até hoje, eu nunca vi tomar algo que não seja dos três. Nunca vi a pergunta falando assim, o tronco, certo? O mesencéfalo, o bulbo, nunca vi, tá? Ou é cérebro, ou é médula, 90%, 10% cerebelo. Bom, e aí eu dividi, né? Onde que está a substância gris no cérebro e cerebelo é igual, a substância gris está na periferia, a substância branca ao centro, e de médula é o contrário. Fechou? Depois eu cantei a pedra. O que, que eu tenho que saber de hiper mega importante? O que, que eu encontro nessas substâncias? Gris e branca. Eu não vou falar tudo. Chamei atenção porque é mega importante. Eu nunca vou encontrar uma soma em substância branca. Agora, na substância gris, é a soma. Ah, Tom, mas na opção lá tinha que eu também encontro axon. Sim, acabei de mostrar para vocês aqui. Muitas vezes eles nem colocam não, tá? Mas se tiver, saiba que pode ter por esse motivo que eu desenhei aqui, ó. Tá? Ela pode estar atravessando um pouco ali, então eu posso encontrar um axon sem problema nenhum. O que eu não encontro é a soma na substância branca. Qual outra célula também que sempre é motivo de erro? O astrocito. Por quê? Porque eu tenho um astrocito fibroso e um protoplasmático. O fibroso é Facebook, fibroso na substância branca. O outro automaticamente vai estar na substância gris. Beleza? E para a gente finalizar, tá? Eu vou pegar aqui o que é a celularidade ali da substância gris. Eles chamam de corteza cerebral. Tá? Primeiro detalhe, vou fazer o mesmo desenho aqui, ó, como se aqui fosse o nosso cérebro, certo? Aí eu tenho, aqui vai ser tudo que há gris, perfeito? E depois a branca, certo? Porque estamos falando de um cérebro, e o cérebro é o quê? Substância gris na periferia, substância branca ao centro, perfeito? E aí nós vimos que eu vou ter o quê? Que eu vou ter capas nessa corteza. Então, estou falando aqui agora. E essas capas aqui, eu vou ter, primeiro, de externo hacia interno. Começa a usar essa terminologia. Qual terminologia? Externo hacia interno, ou de interno hacia externo, certo? Talvez numa das primeiras aulas eu já dei isso para vocês. Falei, gente, saiba conversar ali sobre como você explica algo que você está querendo falar com alguém. Beleza? Rapaz, eu não sei o que aconteceu, que eu dei uma pausa no vídeo aqui. A garganta só está fechando aqui, toma uma água aqui. Vocês estão entendendo? Tá todo mundo perdido? Boa? Meu, só ir no banheiro ali, suar o nariz, cara, aqui. Fechando aqui.
Voltei. Então, vamos aí. Vamos continuar então. Tá por aí. Então, as capas que a gente tem de externo hacia interno, a gente vai ter a primeira capa aqui. São seis, né? Duas, três, quatro, cinco, seis capas. Qual que é a primeira capa? Molecular ou plexiforme. Depois a segunda capa, granulosa externa. Depois, piramidal externa. Depois, piramidal interna. Depois, granulosa interna. E por último, a gente tem a polimorfa. Então percebam que essas capas ali, ó, olha nesse desenho, onde que elas estão no meu cérebro? Igual eu acabei de colocar para vocês ali, tá? Eu tenho elas desde lá do externo, a molecular, até a mais interna, que já está fazendo ali barreira com o que é a polimorfa, certo? Que é fazendo contato com a substância branca, que vai ser a polimorfa. E aí você vai ter um tanto de células ali. Quais que seriam essas células? Neuronas. Todas aquelas células que vocês veem que tem um tanto de nome lá são neuronas. E a diferença básica entre gomichas, básica entre elas, é se o axon, começam a perceber, axon é horizontal ou vertical. Por quê? Porque vai ter célula, gente, que o axon está aqui, aí ele faz o quê? Assim. Ou vai ter célula que o axon vai estar descendo. Ou vai ter célula que o axon está subindo. Começa a reparar. Tem que saber todas aquelas lá? Tem, porque a prova é múltipla escolha. Ele pode perguntar de qualquer uma. Não tem uma que é mais tomada, não tomada. Não é uma questão tão tomada, certo? Mas não é algo que nunca tomaram, não. Já tomaram algumas vezes e tal. E aí, isso aqui também é outra coisa decorada. O que eu consigo ajudar vocês é literalmente explicar essa ideia, que são todas neuronas e que elas são estudadas de acordo se o axon está horizontal, se ele está vertical, subindo, descendo, ou seja, ascendente, excelente. Tá? É isso aí que meio que é a divisão, é a separação delas. Mas tem que saber de todas. Ok? Isso aqui é do cérebro. O cerebelo também vai ter a mesma ideia, só que são menos e mais fáceis. Tá? A médula tem? A gente não estuda isso aqui para médula. É só cérebro e corteza. Ok? Isso aqui, gente, os pontos principais. É isso aqui que eu preciso que vocês saiam da aula hoje com a noção. Pouco a pouco vocês vão gravando isso, vê uma vez, vê duas vezes. Eu vou subir para vocês lá os exercícios básicos. Quem tem o caderno de exercício, tente vendo, fazendo questões, respondendo questões, ok? Porque aí sim você vai ficando bom no assunto. Não é dar um sprint num dia e falar assim, hoje eu vou pegar, vou fazer tudo. Que ótimo. Provavelmente daqui a uma semana você esqueceu tudo de novo. Tá? Você tem que ter vários contatos, amadurecendo essa ideia aí. Ok? Bom, aqui eu já pausei. Vou ver aqui para vocês. Tá? Alguém tem alguma dúvida do que a gente viu aqui hoje? Algo que ficou voado, não pegou? Como falando, tá? Eu sei que nomenclatura e tal. Deixa eu ver, mas algum detalhe que já até estudou, não sei. Você está saindo pior do que você entrou, Milena?
Oi, perdão? Tá saindo pior do que entrou? Não, não, tá melhor agora. Tá mais tranquilo. Tranquilo aí, Carla, Roger. Vocês criaram uma vista no material aí. É muita informação para processar, né? Muita. Eu nem sei se eu tenho dúvida ainda, Tom, que é tanta coisa. Eu sei como é que é, eu sei como é que é. Mas, ó, eu gosto de ficar falando, de puxar na orelha sempre, de todos. É mais servindo como um paizão, tá? É contato. Você tem o primeiro contato, aí depois você escuta comigo, aí depois você escuta na faculdade, aí depois você faz um exercício. É isso que vai funcionar, gente. Não é pegar um dia, um sábado, querer te dar tudo. Eu acho mais difícil, tá? Eu sei que tem muita gente, óbvio. Exemplo, tá tendo prova de anatomia ácida, não me engano. Alguém aqui já fez prova? Porque hoje teve, né? Quem fez, o cara já não vem nem pra aula. Tá repreendido. Você acha que eu estaria aqui com essa cara aqui que eu tô se eu tivesse feito essa prova? Nunca nessa vida. Às vezes o cara já fez e foi bem, aí. Já resolveu o problema dele. Não, mas não é no meu caso, né? O cabra pode ser, mas no meu caso não ia, não. Alguém aqui da anatomia A? É por isso que tá todo mundo aqui. Enfim, tá? Então, tentem fazer isso, mesmo às vezes aquela semana de prova, óbvio, né? Se sua prova é amanhã, beleza. Mas se não for, gente, pelo menos venha, escuta. É mais um contato que você está tendo, tá? Porque pouco a pouco, aí do nada você lembra de uma coisa que eu falei, te facilita, tá bom? Tenta aí sempre estar vindo nas aulas, acompanhando, fazendo exercício, perguntando na aula, as suas aulas da faculdade, lendo material, lendo livro. É só assim que a coisa vai ficar mais fácil, tá? É Ô, isso. Tom, Oi. uma dúvida pontual. Eu não sei se você mencionou e eu perdi. Mas essa parte das capas a gente tem que saber de trás para frente. Mas e das células nerviosas aqui? A gente também tem que saber, tipo, o detalhe do detalhe que cai na prova ou é mais por cima? O que eu sempre considero, tá, para uma prova? Isso toda hora me perguntam e eu respondo de boa. É, primeira coisa é você saber o básico. Não adianta você querer vir me perguntar sobre o mais difícil, e aí eu te pergunto, por exemplo, quais são as 6 capas. Você não sabe. Não faz sentido. Então você vai aprofundando o seu estudo aos poucos, sabe? E aí que novamente entra a ideia que eu estou falando. Pô, quanto mais você vai vendo, mais você consegue ir aprofundando. Querer pegar o primeiro tecido de cara, e nesse primeiro tecido de cara, você já quer saber até o fino, é muito difícil, pô. É como se, exemplo, tá? A primeira estudada que eu dei, eu só aprendi o nome das células. Eu não aprendi mais nada, eu só aprendi o nome da célula. Mas isso aqui eu não esqueci mais, não, isso aqui eu tô ligado. Ah, é microgliocito, Schwann, oligo... Esse aqui eu gravei, na primeira vez que eu vi. A segunda vez que você vê, você já vê a função delas, certo? Então, se você já, a segunda vez você já viu o nome, você já sabe. A segunda vez você conseguiu pegar agora a função delas. Ah, essa aqui produz heparina para tal coisa, não sei o que e tal. A terceira vez que você vê o conteúdo, você já está conseguindo falar onde que ela está. Se ela está na substância branca, na substância gris. Por quê? Porque o que foi visto atrás já está, sabe? Você já entendeu, você não precisa ficar toda voltando. Esse é o ponto. É isso que eu quero que vocês façam sempre. Tenham contato com o conteúdo sempre. Porque cada vez vai ficando mais fácil. Por quê? Vai ficando óbvio. Fala, não, eu estou ligado já. Eu estou ligado que o microbiota é macrófago. Eu estou ligado que quando falar de fibroso, tem dois. E que uma é Facebook. As coisas vão ficando pouco a pouco. Agora, quando você pega uma vez só e quer pegar tudo, não dá. É conteúdo pra caramba, pô. É muito nome, é difícil. É difícil pra caramba. Você conta muito com a sorte. Não fica contando com a sorte, não, porque dá errado. Aí você pensa, não vou, se eu tomar, eu tenho mais 2 chances. Não é assim, porque daqui a pouco já embola com outra prova. Isso é o que eu vejo direto. A anatomia A, por exemplo, tá aí, ó. O cara está fazendo prova agora. A segunda prova dele cai junto com a histologia de novo. Como é que ele faz? Aí ele, beleza, ele não vai fazer na primeira, não, ou se ele tomar pau, ele pode ir para a segunda. Ele está agarrado com a anatomia.
com biologia, que é na mesma semana praticamente. Não dá para ficar fazendo isso não, pô. Entendeu? O cara, às vezes, ele dá sorte. Ah, não vou não. Ou ele tomei pau, vai ter mais duas. A coisa se embola. Então é isso, sabe? Eu só quero... Eu sempre falo com vocês, é o famoso, literalmente, a carapuça serviço. Se não é para você, se você está fazendo certinho, boa. Mas às vezes tem um camaradinho que está fazendo errado, que numa dessa que eu falo, ele acorda, tá? Então é por isso, né? Não estou falando diretamente para nenhum, não. Ok? Eu sei e compreendo, sou estudante igual vocês. Eu sei que tem hora que dá tudo errado. Tem hora que você se programa, você levanta, hoje vai ser o dia, velho. E na hora que dá 3 horas da tarde, até agora você não viu, foi nada, porque você ficou fazendo um tanto de coisa. Eu tô ligado, pô, tô ligado. Você não é você, não. Todo mundo é assim. Só que a gente tem que tentar. Certo? Ficamos por aqui. Daqui umas meia hora a sala já está disponível para vocês lá. Tá? Aproveita até para perguntar. Em relação à plataforma, tá? Tudo sempre está subindo, tá sendo subido de forma correta. E eu estou perguntando de todas as matérias, de tudo. Vocês estão tendo problema com algum detalhe? Como é que tá isso aí? Só para eu. Calma, a gente nunca pergunta. Eu não. Eu, Algumas. Eu não o quê? Eu não sei. Tem algumas que estão subindo meio errado. Tipo assim, a Bibi de gênero falou que para ela tinha subido algumas matérias e acabou que não subiu, não aparecia pra gente. Pra ela parecia que tinha subido. Acho que com o Diogo também chegou a acontecer isso. Com o PDF, na verdade, foi com o Diogo. Ele falou que subiu e aí deu erro na plataforma. Então, esses estão sendo os problemas. Assim, às vezes vocês sobem e aparece para vocês que subiu, mas para a gente não aparece. Na sua matéria não tive essa questão ainda, mas com a Nato, os PDFs, que às vezes dá erro quando o jogo sobe, e a Bibi, esses vídeos que aconteceu agora, no final de semana, né? Na aula que ela deu depois. Mais alguma coisa? não, só quando a plataforma também não deixa a gente entrar, mas é uma coisa da plataforma, não é de vocês. Que eu Sim, até tive um pequeno. pode falar, desculpa. Que eu tive. Não, que eu tive um pequeno surto. Falei, já, será que cortaram o meu acesso achando que eu tô dividindo com meio mundo? Ah, mas é foda. O tanto de gente que me procurou, Tom, eu não tô dividindo, não. Eu falei, não, calma. Não é assim também, não, pô. Eu Eu vou falei com o o Diogo. número. É só pra vocês terem uma noção, o número é muito grande. O número é muito grande. Quando, é tipo assim, o cara teve, na semana, o cara teve, tipo, sei lá, eu vou chutar aqui, 600 acessos. Falando, não dá. Não tem jeito. Não, não tem como. Você pode argumentar que ficou caindo, como você quiser. Isso não dá. E não é uma semana, você vê que é tipo assim, um mês inteiro assim. Não tem jeito. Entendeu? Não é você entra, sai disso. Não tem nada, não. Roger Ocala, não sei quantos dois. Ô, Tom, eu não sei se a aula do Rodrigo, Tá? TP3 de vídeos, se ele chegou a subir o vídeo e se não aparece para mim, porque tá lá que tem o TP3 na parte de fazer os exercícios, mas o vídeo não aparece. Aí eu não sei se é porque ele só planejou para colocar ou se ele colocou e não subiu. Isso aqui, eu até mandei uma mensagem para ele aqui agora, porque vai que. Mas eu falei com ele, Rodrigo, né? Já deu, não deu, é só para você saber aí que caso já tenha dado, não tá pra galera. Não, só para não ficar que nem o da Bibi, que a pessoa acha que foi, mas não foi. Tá, tá. É como eu falo, ó. Aí eu vou só pedir para sempre vocês. Pode até me chamar diretamente, tá? Passou 48 horas, o erro é nosso, entendeu? Porque por mais que a gente possa argumentar de, tá para mim, mas não tá para vocês, eu tenho que conferir se tá liberado. Uma coisa é tipo assim, pô, eu subi, aí eu vi que tá lá dentro de 48 horas, não tá aparecendo, eu tenho que resolver. Agora, quando é assim, é um erro nosso. Então, para não ficar acontecendo, é bom falar, porque aí eu fico ligado. Ah, não, tá bom?
Então eu até peço para vocês, podem sempre me falar que eu consigo conversar com eles e tal, enfim, tá bom? Resolver isso aí mais fácil. Fechou? Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Até sábado. Tchauzinho, viu? Abraço. Obrigada. Obrigada, Tchau. Tô. Tchau, tchau.